Você já se perguntou como começou a batalha mais antiga do universo? Quem era Lúcifer antes de se tornar Satanás? Como um ser criado em glória e perfeição pôde se tornar o maior inimigo de Deus e da humanidade? Essa não é apenas uma história sobre o passado, mas uma realidade que ainda impacta nossas vidas hoje. O conflito entre luz e trevas, entre Deus e o inimigo, continua em ação, e entender essa origem nos ajudará a perceber o que está em jogo na nossa própria caminhada espiritual. Ao longo deste estudo, vamos explorar a fundo as Escrituras, desde Ezequiel até Apocalipse, e entender como a queda de Lúcifer moldou a história da humanidade. Pegue sua Bíblia, abra sua mente e prepare seu coração, porque vamos mergulhar nas profundezas desse mistério celestial. E não se esqueça, inscreva-se agora no canal Caminho da Fé para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e te aproximam da verdade. Antes de se tornar Satanás, Lúcifer era um ser celestial indescritível. Sua história começa antes da criação da humanidade, nos bastidores do céu, onde Deus habitava com suas hostes angelicais. A Bíblia nos dá vislumbres de sua origem e importância. Em Ezequiel 28, 12 e 17, lemos que ele era o querubim da guarda ungido, criado com perfeição, cheio de sabedoria e beleza inigualável. Ele possuía uma posição de grande autoridade, sendo possivelmente um dos anjos mais elevados da hierarquia celestial. Sua morada era o Monte Santo de Deus, caminhando entre pedras brilhantes, refletindo a glória do Criador. Seu próprio nome, Lúcifer, significa portador da luz ou estrela da manhã, Isaías 14, 12, indicando sua natureza resplandecente e sua missão de glorificar o Senhor. Seu esplendor era incomparável. Seu brilho, sua beleza e sua sabedoria eram dons dados diretamente por Deus, mas tudo isso se tornaria a causa de sua própria destruição. Algo começou a mudar dentro de Lúcifer, algo silencioso, mas devastador. O orgulho começou a crescer em seu coração, e o que antes era um privilégio se transformou em uma insatisfação perigosa. Ele desejou ser mais do que um servo de Deus. Queria ser adorado, desejava a glória que pertencia somente ao Criador. O pecado não começou na terra. Ele nasceu dentro do próprio coração de Lúcifer. Deus criou todos os seres angelicais com livre-arbítrio, ou seja, eles tinham a liberdade de escolher obedecer ou se rebelar. E foi justamente essa liberdade que fez com que o orgulho e a ambição se enraizassem na alma de Lúcifer. Ele começou a se admirar mais do que ao Criador. Ele começou a desejar algo que não lhe pertencia. Isaías 14, 13 e 14 revela o momento crucial de sua rebelião. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o primeiro pecado da história do universo, a soberba. Lúcifer queria mais do que adorar a Deus, ele queria ser Deus. Seu desejo de exaltação o levou a conspirar contra o próprio Criador. Mas será que ele pensou que poderia realmente vencer o Todo-Poderoso? Provavelmente, ele não via sua rebelião como algo errado. Talvez ele acreditasse que era mais digno de governar. O orgulho é enganoso, e o primeiro a cair nessa armadilha foi justamente aquele que deveria ser o portador da luz. E assim, o destino de Lúcifer começou a mudar para sempre. Apocalipse 12, 7 e 9 nos revela um evento de proporções cósmicas. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos pelejaram, mas não prevaleceram, e foram lançados para a terra. Essa guerra celestial não foi um conflito físico como os que vemos na terra, mas uma batalha de autoridade e lealdade.
A mentira de Lúcifer, sua promessa de um reino independente de Deus, convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. A traição era agora declarada e a justiça de Deus precisava agir. O arcanjo Miguel, um dos principais líderes do exército celestial, se levantou para combater a rebelião. A batalha foi intensa, mas a verdade e a santidade de Deus prevaleceram. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu e lançados à terra. Naquele momento, ele deixou de ser Lúcifer, o portador da luz, e se tornou Satanás, o adversário, o enganador, o pai da mentira. João 8,44. Sua queda foi catastrófica e sua fúria não conhecia limites. Agora, ele teria apenas um objetivo: destruir a obra de Deus e arrastar a humanidade para sua condenação. Expulso do céu, Satanás voltou sua atenção para a criação de Deus. Seu primeiro alvo foi o homem, a imagem e semelhança do Senhor. Em Gênesis 3, vemos como ele usou sua astúcia para enganar Eva no jardim do Éden. A estratégia era a mesma: despertar o orgulho e a ambição no coração humano. Ele sussurrou: certamente não morrereis, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Essa foi a mesma mentira que ele acreditou. Satanás fez Eva duvidar da bondade de Deus, e essa dúvida foi suficiente para fazê-la e Adão caírem em desobediência. A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo, separando a humanidade de Deus e trazendo dor, sofrimento e morte. Desde então, Satanás tem trabalhado incansavelmente para afastar as pessoas da verdade e da salvação em Cristo. Mas a história não termina com a vitória de Satanás. A Bíblia nos garante que Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Na cruz, Cristo venceu o pecado, a morte e o próprio Satanás. Em Colossenses 2:15, lemos que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O inimigo pensou que tinha vencido quando Cristo morreu, mas na verdade, aquele foi o momento de sua maior derrota. Apocalipse 20:10 revela o destino final de Satanás. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O tempo dele está contado, e aqueles que permanecem em Cristo têm a garantia de vitória sobre o mal. O que aprendemos com a queda de Lúcifer? O orgulho é o primeiro passo para a destruição, e a busca pelo poder próprio nos afasta de Deus. Mas há uma saída: Jesus Cristo, a única esperança para a humanidade. Você tem seguido a verdade de Deus ou as mentiras do inimigo? A escolha está diante de você hoje. Não deixe que as armadilhas do mal te afastem da luz. Volte-se para Cristo, o verdadeiro Salvador. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Caminho da Fé e ative o sininho para continuar recebendo revelações profundas da Palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.